Irmãos queridos, irmãs queridas, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Antes de começarmos as nossas atividades de hoje, nós temos uma notícia muito alegre, muito fascinante para vocês observarem. Nós recebemos aqui na última quarta-feira, eu estava presente na Câmara de Vereadores, quando foi realizada a grande Assembleia Maçônica, aqui de Itabuna, com 6 lojas maçônicas, para comemorar o Dia do Maçom. E eles distribuíram, cada loja escolheu uma instituição filantrópica para poder homenagear. E nós fomos homenageados, está aqui o Recanto de Potira, está aqui Grupo Espírita Casa de Guará. Ela ofereceu essa placa que nós vamos deixar lá na Casa de Guará para conhecimento, para a visão de todos, para o toque de todos vocês. Mas o mais impressionante é que alguém pode dizer, não, Ari Quadro já foi venerável da loja maçônica Areópago Itabunense, ele também, nesta gestão atual, ele foi eleito orador na gestão dos 100 anos da loja maçônica Areópago Itabunense, e por isso a loja maçônica Areópago indicou. Mas não, para surpresa minha e de todos que estavam lá, Carlisson Lemos Xavier, vice-presidente, estava, Peri Amorim Teixeira, coordenador-geral do Recanto de Potira, também estava lá, nós 3 membros da loja maçônica Areópago Itabunense. Mas para surpresa nossa, a indicação foi realizada por uma loja maçônica vinculada a outra potência, ao Grande Oriente do Brasil. E foi a loja Antônio Costa que nos honrou com essa homenagem, depois de apresentarem à Assembleia vários nomes e a maioria escolheu o Recanto de Potira. Portanto, eu agradeço a Jesus por esse estímulo, a comunidade itabunense cada vez mais está conhecendo o Recanto de Potira, é um trabalho maravilhoso e toda essa alegria, toda essa felicidade que eu tive, Carlisson e Peri, lá naquele momento, a Assembleia, a Câmara de Vereadores toda lotada, com todas as autoridades presentes lá naquela Câmara de Vereadores, eu em nome de Carlisson, em nome de Peri, eu transfiro para todos vocês, trabalhadores da Casa de Guará, trabalhadores do Recanto de Potira, porque se não fossem vocês, nós não estaríamos recebendo um prêmio desse. Todo galardão, todo mérito pertence a vocês, principalmente a equipe que trabalha no Recanto de Potira e também na manjedoura Dr. Bezerra de Menezes, que é quem promove, fabrica todos os enxovais, preparam as roupas lavadas, higienizadas, ensacadas para cada membro da família. Então, realmente foi um momento muito dignificante na minha vida como membro do Grupo Espírita Casa de Guará. E Carlisson também, que estava emocionado, e Peri também, que é o coordenador geral do Recanto de Potira. Aí vocês perguntarão, mas por que vocês foram só 3? Porque havia no convite uma limitação em respeito à vigilância sanitária em face da pandemia perversa que está assolando ainda o nosso Brasil. Mas fica aí o presente que eu transfiro para todos vocês, pedindo a Jesus que continue nos abençoando através do irmão Batuíra, nosso mentor espiritual da Casa de Guará, e abençoando também a nossa irmã Luísa de Marilac, que é a patronesse do Recanto de Potira. Vamos então ao nosso trabalho desta manhã. O título da palestra, como vocês viram na internet, ou viram na programação que Jamile fez, é Escândalos, na página 63 do livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Nesse livro, que ela comenta o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ela sugere 2 itens, 11 e 12. Mas nós já estamos fazendo um trabalho em todo o capítulo para que vocês acompanhem, absorvam mais. Afinal de contas, já estamos repetindo a mensagem que já foi realizada no ano passado. Fizemos aquela passagem, aquela troca. Patrick, Carmélia e eu trabalhamos no Evangelho. E esse ano foi que dividimos. Eu estou com o Evangelho, Patrick com a parte da mediunidade e Carmélia com a parte da filosofia espírita, trabalhando com os livros da série psicológica de Joana de Ângeles. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, itens 11 e 12,
que a veneranda benfeitora indica no capítulo dela. Nós vamos trabalhar com todo o capítulo, inclusive inserindo coisas que não dissemos em outras palestras, nem eu, nem Patrick, nem Carmélia. O título do capítulo é Bem-aventurados os que têm puro o coração. Aí é que está. Então vamos começar esse nosso trabalho mostrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 1, que a veneranda sugeriu outro item, outros dois itens, não foi esse. Ele tem um título, esse item 1, muito interessante: Simplicidade e pureza de coração. E vem o título, que é, o item 1, é o do capítulo 5, versículo 8 do Evangelho de Mateus. Uma parte do Sermão da Montanha, um versículo tirado do capítulo do Sermão da Montanha, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 8, inaugurando, abrindo a porta de entrada desse capítulo, quando Jesus diz: Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Desde que eu comecei a minha existência através do catolicismo, eu tinha uma dúvida muito grande. Por que nós teremos condições de ver, como geralmente outros irmãos de outras religiões, também cristãs dizem, verão a face de Deus? Será que eu tenho condições para isso? Tenho mérito? Eu sou tão pequeno, um planeta de expiações e provas, um planeta inferior, e Jesus afirmou isso. Ele tinha segurança do que ele fazia e ele fez de uma forma maravilhosa. Mas quando eu comecei a ler e estudar os livros da benemérita professora Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, foi que eu vim captar, entender, internalizar o sentido que Jesus falou assim: Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. E aí agora vai a primeira reflexão que eu levei quando adentrei na doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, na pergunta 244, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores a serviço, amando, sob a orientação de Jesus: os espíritos veem a Deus? E aí a resposta está entre aspas, portanto foi os espíritos, o colegiado, que respondeu: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores, como nós, o sentem e o adivinham. Vou repetir: só os espíritos superiores veem Deus e o compreendem. Os espíritos inferiores, como nós, sentem Deus e adivinham Deus. Aí veio o meu questionamento: mas como é que pode? Jesus falou, bem-aventurados, porque verão a Deus os puros de coração. E como é que isso acontece? Aí é que nós vamos buscar a ajuda da professora Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, no livro Primícias do Reino, na página 53, quando ela diz: limpar o coração, nascente dos sentimentos, para ver a Deus. Ponto. Olha que frase impactante. Limpar o coração para ter pureza, nascente dos sentimentos, para ver a Deus. Ponto. Transcendência inatingível, ou seja, não pode ser atingida. Humanizar Deus para o órgão da vista registrar, seria espizinhar a aspiração de perfeita identidade com Ele, Deus, quando imanente, quer dizer, permanente, presente em todo lugar, invisível em toda parte. Aí eu passei para refletir. Mas será que Jesus se equivocou? Não, é impossível. Ele falou, e falou bem claro: os puros de coração veriam a Deus. Mas aí você diz: não, mas Allan Kardec confirmou isso, os puros. Mas quando ele fez o Sermão das Montanhas e identificou as bem-aventuranças, ele colocou em nosso nível de que estamos evoluindo.
Não foi para esperar até quando chegássemos espíritos perfeitos. Por isso que ela continua na página 53. Causa incausada, quer dizer, Deus, a causa que não teve causa, não se pode condensá-la no raio luminoso que produz a imagem ilusória que os átomos apresentam. Mas, aí é que vem a resposta, linda, 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 e eu me senti realmente maravilhado, completo, porque Jesus estava certo. Mas amar a relva, o capim, amar o homem, amar o céu, amar o animal, amar o inseto, amar a vida em todas as manifestações, integrar-se na essência da substância divina de Deus, coração aberto ao amor, com pureza em tudo. Que lindo isso! Aí eu consegui adquirir a certeza de que Jesus estava certo, que nós devemos amar a relva, o capim, o homem, o céu, o animal, o inseto, a vida em todas as manifestações, para nos integrarmos à essência da substância divina. Deus está presente em tudo. Por isso que eu sempre falei na Casa de Guará, nós estamos vendo e sentindo Deus todos os dias através das suas obras. Aí é que está a beleza, por isso que eu quis trazer esse assunto novamente. Mas acontece que não é só isso. A nossa querida irmã Joana de Ângeles, a benfeitora, no livro Leis Morais da Vida, na parte da Lei da Adoração, capítulo Amar a Deus, ela nos diz aqui: ama, portanto, pelo seu caminho, quanto possas, ama plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente adorando, vendo e amando a Deus. Coisa maravilhosa! Eu fico assim deslumbrado com a doutrina espírita, que através desses espíritos superiores vão colocando adendos esclarecedores que beneficiam a realidade, confirmando que efetivamente Jesus falou. Vamos agora então no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 11, que a veneranda benfeitora ressaltou que foi o item que ela escolheu. Item 11, que está em Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11, que tem o título Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E aí Allan Kardec começa a falar. Se algum... ainda é Jesus, perdão. Ainda essa parte aqui é porque a letrinha está miúda, mas... às vezes, você já sabe que eu falei, eu não gosto de usar o óculos, que meu óculos não tem aquele antirreflexo e fica aparecendo as manchas do ring light em cada olho. E aquilo eu não gosto não, eu prefiro fazer isso assim, como está aqui. Então, Jesus fala em Mateus capítulo 18, versículos de 6 a 11. Se algum escandalizar um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa de escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Aí vocês perguntam, mas como é que Jesus falou? Ele falou na linguagem acessível, clara, pertinente ao entendimento e ao conhecimento daqueles que o ouviam. Vou repetir, se alguém escandalizar a um destes pequenos que acreditam em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós, M-O-S com acento, mós, que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Eu trouxe para vocês aqui agora, olha aqui, a mós, aqui são duas, aqui é um moinho antigo, eles colocavam aqui o trigo, colocavam o milho, principalmente o trigo, para conquistar a farinha de trigo e fazer o pão. Então, cada mó dessa, aqui é uma mó, aqui é outra mó, tem mais ou menos 1 tonelada de peso, é pedra pura, trabalhada. O eixo aqui faz com que essas pedras fiquem rodando e moendo o milho, moendo o trigo que está aqui. E o asno é um jegue,
andava puxando aqui, botava uma corda aqui, coitadinho, e o jegue ficava ali quase o dia todo rodando, eu não sei como não ficava tonto. Por isso que ele diz, se algum escandalizar a um destes pequenos que crê em mim, melhor fora que ele atasse, uma pedra dessa, uma mó dessa de mais de 1 tonelada no pescoço e lançasse essa pessoa no fundo do mar com essa moça pendurada aqui. Não tinha nenhuma condição dele sobreviver. Isso são mais de 1 tonelada, dependendo do tamanho. Eu escolhi aqui porque é um moinho antigo. O jegue ficava, o asno ficava rodando, e a pedra ia moendo aqui o trigo. Vocês estão vendo? Jesus utilizava a linguagem de conformidade com aqueles que o escutavam, respeitando ainda a ignorância em que eles se encontravam. A editora da Federação Espírita Brasileira, no capítulo 8, no item 11, aqui, colocou a seguinte nota de rodapé. Nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço, querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda, o mau exemplo, princípios falsos, abuso de poder, etc. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 12, Allan Kardec escreve: no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si, mas na repercussão que possa provocar a seu redor, contagiando, prejudicando a energia do fluido cósmico universal, a energia moral. Vocês vejam. Vamos agora buscar a nossa veneranda benfeitora Joana de Ângeles, Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 63, quando ela diz: tudo aquilo quanto violente o equilíbrio, o estabelecido, constitui um escândalo, uma irreverência atentatória contra a ordem geral. Como consequência, os efeitos do ato danoso produzem ressonância, desarmonizando o indivíduo e com ele o grupo social no qual se encontra situado. Na página 64 ainda, ela nos diz: quando alguém se ergue para censurar e condenar sem autoridade moral para o fato, também produz escândalo, por esconder as deficiências e vingar-se naquele em quem projeta a própria inferioridade que gostaria de eliminar. Mas é o lado sombra que está prejudicando as pessoas que fazem isso. Ainda na página 64, é maravilhoso esse capítulo. Nessa proposta, olha o que ela diz: encontra-se embutido também o dever que a todos cumpre, que é respeitar as decisões e ações do seu próximo, porquanto quem se levanta para impedir o processo de desenvolvimento de outra pessoa, seja qual motivo for, realiza um escândalo de agressão ao livre-arbítrio do outro, envolvendo-o na sua sombra de que não se consegue libertar. Vocês estão vendo que coisa maravilhosa. Na página 65, ela escreve: quando o indivíduo o escandaliza, prescreve para si mesmo consequências lamentáveis, sendo conduzido a percorrer o caminho de volta com aqueles a quem feriu, ou enfrentando os acidentes morais que foram deixados no transcurso dos seus atos. Na página ainda 66, ela escreve: olha que coisa linda, a visão do lar conflituoso, como muito existe por aí. As afeições agressivas e conflituosas no lar ou fora dele resultam das ações escandalosas do passado, hora de retorno, a fim de que se reabilitem aqueles que geraram as dificuldades, provando o pão amargo do seu vício e da sua insensatez. Allan Kardec, no capítulo de número 8, item 17,
Ele escreveu: se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Foi a frase que Jesus disse. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, toda causa de mal, toda causa que seja ruim, negativa, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Oh, meus queridos irmãos, isso aí é muito importante nós observarmos isso. Na página 167, Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela ressalta, olha a sintonia com o Evangelho: extirpar o órgão de forma alguma altera o sentido mental do comportamento, enquanto que necessário é corrigir a óptica emocional, para tudo visualizar com alegria e gratidão a Deus. A matéria não é responsável pelas ações a que vai induzida, razão porque fortaleza e fraqueza de caráter, fraqueza de vontade, fraqueza de ação pertencem ao espírito e não ao corpo material. Na página 65, é anterior, quando ela escreve: o sentido revolucionário da palavra de Jesus é em torno da necessidade de autoiluminação para se arrancar o órgão escandaloso, língua, braço, mão, pé, etc., erradicar na sua origem, no espírito que propicia a ideia, que transita pelo cérebro e vai então impulsionar a língua, o braço, a mão e pé a prejudicar o seu irmão. Erradicar na sua origem, a onda vibratória que vai acionar o órgão. Eis o esforço que deve ser empreendido de forma que seja eliminada a causa geradora da futura ação malévola, de modo que o indivíduo se harmonize, mudando a linha direcional das aspirações e de seus compromissos vinculados. Meus queridos irmãos, que capítulo rico de esclarecimento. Aqui na página 66, a única maneira de construir-se o futuro ditoso de cada um é extirpar, arrancar dos sentimentos o egoísmo, esse grande responsável pelos males que se multiplicam em toda parte, substituindo o egoísmo pelo seu antagonista, que é o altruísmo, gerador de bênçãos e estimulante para o crescimento moral daquele que o cultiva. Que coisa linda! O egoísmo, já a veneranda benfeitora fala em outro dos seus livros, é uma chaga da humanidade. Corrói o perispírito, veja o que provoca. E nós vamos para aqueles, eu sei que os trabalhadores da Casa de Guará já viram isso, mas alguns irmãos novatos que nos acompanham, cada dia sempre se inscreve mais um para acompanhar, ou mesmo que não se inscreva, mas tem que ter conhecimento. Por quê? O que é egoísmo? Egoísmo é o interesse que o ego tem por si próprio, um amor exagerado aos próprios valores e interesses, a despeito dos outros. E o que é altruísmo? Altruísmo é o amor desinteressado ao próximo. Foi o filósofo Augusto Comte, em 1830, que criou essa palavra, que vem da palavra francesa autrui, que significa o outro. Viram como é bom a gente revisar essas coisas? Vamos agora voltar aí para a página 67, quando ela diz aqui: enquanto o ser humano não se liberta dos prejuízos morais a que se entrega, cabe o lamento do mestre: ai do mundo por causa dos escândalos, face aos infelizes efeitos que deles decorrem. Mas nós vamos agora encerrar a nossa mensagem com uma história que vocês gostam, de Malba-Tahan. É uma história linda, uma história que mostra realmente a importância do comportamento moral da pessoa, do comportamento que vence
o egoísmo, e ele é um altruísta, valorizando aquelas pessoas com quem ele convive, respeitando, ajudando, enfim. O que a história nos mostra é o grande valor da pureza moral que cada um deve ter. E ela começa de uma forma muito simples. Eu adoro essa história. Era uma vez, na cidade de Mossul, perto de Bagdá, quando uma grande caravana de mercadores que seguia anualmente para a cidade de Bássora. A caravana de muitos camelos, participavam comerciantes, tanto eles vendiam as mercadorias como eles traziam as mercadorias para a sua cidade de origem. Então, a caravana de mercadores, ela seguia anualmente para a cidade de Bássora. E eles estavam já terminando os últimos preparativos para a longa jornada pelo deserto. O jovem chefe da caravana, chamado Abul Firas, disse para seus guias, servos e escravos, em alta voz: amanhã, ao nascer do sol, partiremos. Quero que todos estejam prontos, camelos carregados e as tendas arrumadas. Que Alá nos proteja a todos. Todos saíram naquele momento, foram para as suas barracas. E o jovem Abul Firas iniciou a sua meditação, lendo ao Corão, estudando. Antes de dormir, ele fazia isso sempre. Quando ouviu que alguém repetidamente chamava pelo seu nome, do lado de fora da barraca. O Alá, uma expressão que Malbatan coloca como de surpresa. O Alá, quem chama por mim, que entre. Perdoai-me, ó jovem. Olha, com todo respeito, ele falava baixando o maneio de cabeça, sinal respeitoso. E ele disse: o meu amo e senhor, o Sheikh El-Kayat, deseja falar-vos com a máxima urgência. Antes que o senhor parta, ele quer lhe dar uma incumbência muito grande e muito responsável. Abul Firas conhecia o Sheikh El-Kayat, o homem mais rico e generoso de Mossul. Imediatamente, Abul Firas estava em frente ao leito do Sheikh El-Kayat, que se encontrava gravemente enfermo às portas da morte. Então, aquele velhinho com a voz pausada pediu ao mercador que se sentasse e lhe disse: escute, meu filho, eu estou velho e sinto-me muito doente. Bem sei que poucos dias me restam de vida e eu não quero morrer sem antes ter enviado uma boa recompensa a 3 homens da cidade de Bássora. E Abul Firas, ele fez um maneio de cabeça e disse: escuto-vos e obedeço-vos, meu sheik. Juro pelo profeta Maomé e pelo Alcorão, o livro sagrado, que farei exatamente o que por vós for determinado. O que eu acho isso interessante é o respeito, aquela dedicação, a honra com que se fala. Então o rico sheik pigarreou, agradeceu comovido pela dedicação de Abul Firas e apontou 3 caixas de madeira. A primeira, disse o sheik, contém 1000 moedas de ouro, que será entregue ao joalheiro Walid Hamid. A segunda caixa contém 2000 moedas de ouro, que será entregue ao escriba Ali Mahomed. E a terceira encerra 5000 moedas de ouro, que será entregue ao judicioso Ulema Hamed Abdallah. O Ulema era uma espécie de juiz, conselheiro, Hamed Abdallah. Sheik dos sheiks, exclamou Abul Firas, perdoai minha curiosidade. Que fizeram esses 3 homens para receberem tão grandes recompensas? Aí o sheik calmamente deu um sorrisozinho suave e disse: o primeiro, a quem mando 1000 moedas de ouro, arriscou certa vez a sua vida para salvar todos os meus haveres, todos os meus bens. A ele eu devo a minha riqueza de hoje. Por Alá, contraveio Abul Firas, creio que esse deveria receber a maior recompensa,
por que os outros dois receberam quantia muito maior? O motivo é simples, explicou o ancião. Se na verdade o primeiro livrou-me da miséria, o segundo, a quem mando 2.000 moedas de ouro, salvou minha vida, livrando-me da morte. E bem sabes, ó jovem, que acima das maiores riquezas da terra devemos colocar a nossa vida. Sheik generoso, disse Abu Firas, se pela vontade de Alá, o escriba Ali Mahomed vos livrou das garras da morte, por que a ele não lhe dá o maior valor? Penso que não há bem mais valioso do mundo do que a vida. E aí, a razão é simples. O generoso Hamed Abdallah conseguiu desfazer uma grande intriga que contra mim preparavam homens perversos e invejosos. Não fora o valioso auxílio desse grande amigo e eu seria acusado injustamente de ir preso como ladrão. Ao sábio Hamed Abdallah eu devo o meu nome puro e a minha honra de que hoje eu tenho. Bem sabes, ó jovem, que acima das riquezas, acima da própria vida, deve o homem colocar bem alto a sua honra, porque esta vai ser a sua identificação quando ele morrer, que vai se deparar com Alá, mostrar quem ele é o que ele vai levar, é a sua honra, a sua dignidade, que vai fazer com que ele se destaque diante de Deus, de Alá. Olha que vocês vejam que coisa interessante, como essa história já realmente me fez muitas vezes refletir nesse assunto. Ele deu realmente três pessoas, 1.000 moedas, 2 moedas e o outro 5 moedas de ouro. Um salvou o patrimônio dele, que senão ele tinha ficado pobre na miséria. O outro salvou a vida. E o rapazinho, o Abu Firas, estava pensando, o que o outro fez para receber tanto? Ele me livrou de uma acusação injusta e lavou a minha honra. E é com essa honra que eu vou me apresentar diante de Deus, de Alá. Por isso, meus queridos irmãos, o conselho dos espíritos superiores, através de Allan Kardec, o que esclarece a nossa veneranda benfeitora Joana de Ângeles sobre o egoísmo, é uma verdade incontestável. O egoísmo é uma chaga da humanidade. Devemos abrir os nossos corações ao amor. Mas há uma historinha também que eu não vou contar aqui pelo tempo, que Malbotaan conta, que quando colocares o amor no teu coração, procure limpá-lo antes, porque se nós colocamos o vinho puro em um vaso sujo, vai fazer azedar o vinho. Então vamos limpar o nosso coração para que o amor de Jesus penetre e nós sintamos esse amor em todas as nossas entranhas e nós abramos o nosso pensamento para a vida, agradecendo todos os dias, como aquele sheik generoso agradeceu pela vida que foi salva, agradeceu pelo pão que nos favorece a nossa alimentação de cada dia e agradecer acima de tudo pela nossa honra, porque a doutrina espírita que traduz o pensamento de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, é o Evangelho do Cristo, a essência é o amor, para ajudar a humanidade a progredir. E é esse amor que nós devemos trazer para dentro de nós, fazê-lo germinar com os nossos sentimentos no coração e projetá-lo através do nosso olhar, das nossas palavras, dos nossos abraços, dos nossos adeuses, dos nossos sentimentos de bondade, de ternura e misericórdia. Porque existem, como diz Khalil Gibran, milhões de palavras que nós dizemos na singeleza de um olhar de amor. Por isso, meus queridos irmãos, acolham, como eu já estou acolhendo, essa lição de hoje que realmente é maravilhosa, que nos ajudará a atravessar essa perversa pandemia com o coração saltitando de que Jesus nos acompanha, que todos os ensinamentos que ele ensinou são verdadeiramente belos. E nós temos hoje, com a consciência da doutrina espírita, agradecendo a veneranda benfeitora Amélia Rodrigues
e a benfeitora Joana de Ângeles, que podemos ver Deus em todas as circunstâncias, porque temos o coração já purificado e se purificando ainda mais, transitando para o planeta de regeneração, vendo Deus no capim, na grama, numa flor, no animal, no inseto, no ser humano, numa criança, no céu, na lua, nas estrelas, no sol. Nós sentimos e vemos a essência de Deus, a presença de Deus imanente e presente em toda parte. Que esse Deus de amor, que esse Deus de misericórdia, que esse Deus de luz nos envolva sempre e permita que o seu Filho amado Jesus nos abençoe, tome as nossas mãos e nos leve carinhosamente, ajudando-nos a chegar ao teu reino de amor, de paz e de harmonia. E tenho a certeza, como aquela poesia pegada na areia, que quando olharmos a trajetória, veremos 4 pegadas, a minha e a dele. Em alguns momentos eu vou ver que só tem 2 pegadas. Foi justamente nessa hora que ele me carregou e irá carregar cada um de vocês. Deus os abençoe, envolva todos os seus lares com muita paz, com muito amor, com muita luz, que a nossa fé permaneça sempre crescente, que a nossa capacidade de amar continue cada vez maior e que tenhamos a humildade sublime como bússola orientadora de nossas existências, apontando-nos o caminho do reino dos céus. Deus os abençoe e continue sempre com Jesus, o querido mestre, amigo de Nazaré, nos inspirando, sustentando e ajudando a chegarmos ao objetivo que nós pretendemos no reino dos céus. Deus os abençoe, meus queridos irmãos. Muita paz e muita luz. Que assim seja.